Bom dia a todos. Hoje são 25 de junho de 2021. É com um grande prazer que a gente recebe hoje a doutora Juliana Fulgêncio Henriques, que abordará sobre as medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico. A doutora Juliana é médica infectologista e é membro da CCIH do Hospital das Clínicas da UFMG. Como debatedor e representando o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, nós teremos o professor Mário Dias Correia Júnior, que é professor associado do departamento, coordenador do pré-natal de alto risco do Hospital das Clínicas da UFMG e membro da Comissão de Residência em Ginecologia e Obstetrícia do HC da UFMG. É um grande prazer ter vocês aqui hoje. Um ótimo dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço imensamente o convite. Eu gosto muito de interação com equipes. Acho que o objetivo de trabalhar em CCIH e trabalhar com infectologia clínica, como eu também trabalho em outro hospital privado aqui em Belo Horizonte, eu sou membro da infectologia clínica da Rede Mater Dei de Saúde, a gente tem sempre um interesse muito grande de trabalhar junto com as outras especialidades, né? Não só de forma alguma deixar diretrizes sem participar ativamente do processo. E acho que essa união, ela faz a qualidade da assistência ser muito melhor e deixa as condutas uniformes também, né? Então, quero agradecer mais uma vez o convite. Vou apresentar um pouco para vocês em relação a recomendações que a gente tem de evidência em literatura, né, para prevenir e manejar. Na verdade, não tanto manejar a infecção, mas no finalzinho da apresentação eu vou falar um pouco sobre coleta de material, porque eu acho que a gente falar sobre tratamento das infecções, acho que vai depender bastante de qual é realmente o foco infeccioso, se tem presença de implante ou não, gravidade do caso, período de aparecimento da infecção em relação ao pós-operatório, para a gente saber também risco, né, do paciente ter infecções por bactérias multiresistentes ou não, dependendo de como foi a internação também, passagem em CTI. Então, cada caso é muito particular, não vou entrar tanto na parte do tratamento. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre, uma vez feito um diagnóstico ou uma suspeita clínica de infecção, como fazer a coleta adequada desses materiais, para a gente conseguir confirmar o diagnóstico e também definir a terapêutica antimicrobiana, tá? Vocês podem ficar à vontade para fazer comentários, se forem pertinentes e necessários, eu estou à disposição para responder e orientar o que for possível, tá? A gente precisa entender que infecções relacionadas à assistência à saúde, ou seja, infecções que são decorrentes de processos assistenciais, são de extremo impacto, não só individual para o paciente, por conta de aumentar a mortalidade, o custo relacionado à assistência, aumenta muito o tempo de permanência do paciente no hospital, mas são situações preveníveis, na sua grande maioria. E as infecções de sítio cirúrgico são extremamente frequentes, como a gente pode perceber aí que em dados da Anvisa de 2017, que são dados já de algum tempo atrás, mas ainda assim isso não é diferente hoje, a gente vê que as infecções cirúrgicas são hoje a terceira causa de infecções relacionadas à assistência. E muito do que a gente vê de infecções de sítio cirúrgico são muitas vezes situações que ocorrem por às vezes, algum tipo de situação que poderia ter sido contornada, né? É claro que existem riscos inerentes ao procedimento, sempre. Não vai ter infecção aquele cirurgião que nunca operar, né? Então, não tem muito jeito de fugir disso, mas a gente consegue minimizar esse impacto individual e coletivo também para o hospital. E hospitais, né? Clínicas, equipes, enfim, que tem baixas taxas de infecção de sítio cirúrgico, a gente consegue fazer uma atribuição também de que isso indica a qualidade da assistência, né? Um hospital que tem baixas infecções relacionadas à assistência, de uma forma geral, e de sítio cirúrgico também, são serviços que traduzem aí uma boa qualidade de assistência. Em relação a dados individuais dos pacientes, é claro, todo mundo sabe que comorbidades são extremamente relacionadas com o risco do paciente acabar desenvolvendo infecção de sítio cirúrgico, principalmente os pacientes que têm doenças crônicas, obesos, pacientes fumantes, pacientes que têm infecções à distância
E aí eu faço um parêntese que infecção à distância não é bacteriúria assintomática. Bacteriúria assintomática não é considerado um quadro infeccioso, e sim uma colonização. E não deve ser feito um screening, nem tratamento no pré-operatório de cirurgias que não envolvam o trato urinário. Pacientes desnutridos, imunossuprimidos, claro que o tipo de procedimento e qual local operado impacta diretamente, então se é uma cirurgia limpa, se é um tecido com implante, se é um trato contaminado, né? Pacientes com internação pré-operatória prolongada, que aumenta o risco do paciente não só se colonizar com micro-organismos de prevalência em hospital aumentada, como, por exemplo, micro-organismos com resistência aumentada a antimicrobianos, mas também o paciente internado prolongadamente, ele fica mais parado, ele aumenta a chance de escara, de úlcera de pressão, aumenta a chance de trombose, de aspiração, de uso de antimicrobiano por outros motivos, e por aí vai, desnutre e etc., né? Durante o ato operatório, a gente tem, claro, a técnica operatória é talvez aí um dos principais pilares, né, de prevenção de infecções, a gente fazer uma técnica cirúrgica ótima, né, sempre excelente. Então, prevenir, tentar evitar de deixar espaço morto, usar a melhor técnica operatória possível, controle de hemostasia, menor trauma possível local, evitar deixar drenos quanto possível, evitar deixar corpo estranho, evitar ter uma contaminação da ferida operatória, fazer um tempo curto. Isso tudo a gente já conhece, né? Acho importante lembrar desses cuidados com a pele também. A gente tem se esquecido um pouco desses cuidados em relação a tempo, né, de asepsia da pele e também da degermação cirúrgica das mãos do cirurgião. A gente às vezes está um pouco rápido demais nisso, né? A tonsura, lembrando que ela não pode ser feita com lâminas de barbear. A gente obrigatoriamente precisa usar tonsuradores elétricos para minimizar o risco de micro escarificações da pele. Com isso, a gente teria uma penetração de micro-organismos cutâneos para dentro da ferida operatória, lembrando que micro-organismos cutâneos não é porque são nossos que são tranquilos, né? A gente tem a Staphylococcus aureus, que é um colonizante de pele habitual, e é uma máquina de fazer doença, é um micro-organismo extremamente invasivo, patogênico, virulento, disseminador, necrotizante, toxigênico. Então, a gente vê, às vezes, infecções muito severas por micro-organismos nossos, né? Durante a cirurgia, também cuidados com a temperatura do paciente e cuidados com o ambiente também, né? Principalmente o uso de material esterilizado de forma adequada. Então, é importante que o profissional, na hora de fazer o procedimento e abrir a caixa cirúrgica, que ele confira, antes de iniciar o procedimento, se a caixa está adequada, se existe algum tipo de sujidade visível, que pode não ter sido removido durante a esterilização anterior, se tem presença do integrador dentro da caixa cirúrgica, que o integrador tenha realmente confirmado que o ciclo de esterilização utilizado virou, né? Vocês já viram que muda a cor do integrador, né? Que a caixa não está úmida e por aí vai. Além disso, a gente orienta sempre que as portas fiquem fechadas, que tenha o menor número de pessoas que transitam dentro da sala, e uma coisa extremamente importante que tem sido muito esquecida também, que é vedado a entrada dentro da sala cirúrgica com objetos pessoais, malas, mochilas, para evitar contaminação local, e também é proibido, isso é uma lei, né, do Ministério do Trabalho, uma norma da Anvisa, norma institucional, que é proibido a utilização de adornos dentro do hospital, quanto que dirá, né, dentro de sala cirúrgica. Isso não vamos dizer assim, exagero da minha parte. Nós fazemos eventualmente visitas, né, aos centros cirúrgicos do hospital, né, dos hospitais onde a gente trabalha, enfim. E a gente, vira e mexe, acaba encontrando profissionais já durante o procedimento asséptico, com luva, por exemplo, e aliança debaixo da luva, uso de cordões, de brincos. Lembrar que isso pode cair da orelha dentro do campo operatório. Então, assim, realmente é importante que isso seja, essa orientação ela seja seguida por risco realmente de complicações do ato operatório, né? Nós temos várias literaturas disponíveis, nacionais e internacionais. A gente teve o primeiro texto publicado foi em 99 pelo CDC, que foi um grande guideline de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, e ele foi atualizado, que é esse texto em vermelho aí no canto superior direito, foi atualizado em 2017,
extremamente completo, muito, muito bacana de ler depois, se vocês tiverem interesse. A gente tem também guidelines da Organização Mundial de Saúde, da própria Anvisa, da Organização Pan-Americana de Saúde, e temos também o protocolo de manual, né, de cirurgia segura também disponível no Brasil. Vou falar um pouco para vocês, fazendo um compilado aí desses 3 maiores textos em relação às condutas. Em relação aos pacientes no pré-operatório, a gente sabe que os pacientes devem ir na melhor condição possível para a cirurgia. Então, se possível, corrigir distúrbios nutricionais, desde que possível. Às vezes a própria doença é o que compromete a questão nutricional, isso não vai ter jeito, né? Em relação a imunossupressores, a gente não tem uma evidência clara de que exista um benefício em suspensão de alguns imunossupressores, até mesmo de corticoides, então não existe uma recomendação formal para que isso seja feito, mas o tabagismo, há muitos anos já é sabido que impacta diretamente em risco de infecção por complicações em vascularização e cicatrização, e deve ser suspenso o tabagismo pelo menos um mês antes do procedimento. No controle glicêmico, a gente tem mais evidência durante o período operatório ali, próximo ao procedimento cirúrgico, no pós-operatório, de tentar manter a glicemia do paciente menor que 200, né? Mas como fazer isso? Durante quanto tempo? Se existe necessidade de fazer um controle mais estrito do que isso? Se a gente não sabe ainda diferenciar se existe algum benefício especial, né, nessas condutas, e a gente não consegue também utilizar, no momento, a glicohemoglobina como marcador de risco. É claro que a gente infere, né? Assim, é um paciente que tem uma glicemia prolongadamente descontrolada, então existe um impacto a longo prazo, né? Vamos dizer assim, da hiperglicemia nesse paciente, mas a gente não sabe se esse impacto de hiperglicemia prévia, ele vai ter tanto malefício quanto a hiperglicemia perioperatória. Por isso, por hora, as recomendações oficiais são de controle glicêmico próximo ao procedimento, durante e no pós-operatório imediato. Essa é uma parte que envolve muito mais o controle anestésico, mas acho importante vocês saberem também, que é de normotermia e da parte de oxigenação do paciente. A gente sabe que é importante o paciente ficar normotérmico, claro, para manter perfusão tecidual e até oxigenação tecidual também, né? Agora, como também fazer isso? Não existe também um protocolo oficial, uma conduta específica a se fazer para garantir, para chegar à normotermia e como fazê-lo, né? Qual é o limite inferior de temperatura que traria um risco, por exemplo, né, de desenvolvimento aí de infecção, né? E qual é o timing também desse controle da temperatura do paciente, né? Agora, uma coisa que é interessante é que a elevação da temperatura na sala cirúrgica, além de ter, apesar de ter uma adequação em relação à temperatura do paciente, pode trazer muito desconforto para a equipe cirúrgica, que está extremamente encapotada, e com isso acabar trazendo sudorese do cirurgião, que se pingar no campo cirúrgico não é algo desejável, né? Em relação à oxigenação do paciente, isso é também público e notório, que os tecidos devem ser bem oxigenados, e para isso o paciente tem que estar, além de normotérmico, estar normovolêmico, mais uma vez repito que isso é de bastante controle anestésico, né? E o anestesista, ele deveria administrar uma fração inspirada de oxigênio alta durante o procedimento cirúrgico e no pós-extubação também, caso o paciente operado tenha sido submetido à anestesia geral com intubação. Agora, outras formas de anestesia, pacientes com sedação apenas, não tem uma recomendação formal a respeito de qual fração inspirada que deveria ser ofertada ao paciente. E no pós-operatório também a gente não tem evidência de qual é o tempo necessário para que essa oxigenoterapia em maior fração inspirada seja oferecida. A Organização Mundial de Saúde recomenda em torno aí de 2 a 6 horas no pós-extubação. A colonização por Staphylococcus aureus resistente à oxicilina é uma situação que pouca gente conversa sobre isso no Brasil. A gente tem uma literatura estrangeira, principalmente americana, muito desenvolvida, né? A gente tem bastante conhecimento sobre prevalência de colonização por MRSA nos Estados Unidos e outros países europeus e também na América Latina. Mas no Brasil a gente não tem estudos de prevalência. Então a gente presume que a prevalência seja baixa na população.
vou fazer um parêntese que eu, particularmente, já vi em internação hospitalar vários casos de MRSA comunitário, então não sei o quão pouco prevalente isso é, né? O que a gente sabe oficialmente é que existe um benefício, claro, em investigar a colonização por MRSA e proceder com descolonização do MRSA em pacientes que vão sofrer cirurgias cardíacas e ortopédicas com implantes. Em outros procedimentos cirúrgicos, esse benefício de fazer o screening e descolonização não foi ainda concluído, não foi ainda definido. Mas, uma vez que a gente conheça a colonização por MRSA, por exemplo, paciente com internação hospitalar prolongada, já se sabe que é portadora desse micro-organismo, seria recomendável, mesmo em cirurgias não ortopédicas e cardíacas, que fosse submetido à descolonização, não só usando mupirocina nasal, que é uma pomadinha que a gente aplica na narina anterior, e também avaliar o uso do banho de clorhexidina durante aí 3 a 5 dias no pré-operatório, né? Lembrando que pacientes colonizados com MRSA devem ter uma mudança da profilaxia cirúrgica, porque a gente não vai conseguir prevenir o adoecimento por MRSA usando cefazolina, que é a droga habitual. Nesse contexto, a gente comenta um pouquinho para frente na parte de profilaxia cirúrgica, que a droga indicada seria vancomicina, que tem algumas particularidades a esse respeito. E aí, então, a gente chega talvez num ponto talvez aí mais interessante da aula, que é a parte da profilaxia cirúrgica, que tem como objetivo, claro, além de reduzir a infecção de sítio cirúrgico, que é o mais óbvio, mas além disso a gente ainda tem outros 3 desejos quando a gente escolhe um antimicrobiano para usar como profilaxia. A gente quer que ele tenha o menor efeito possível na microbiota do paciente, porque isso vai impactar em muito menos adoecimento, por exemplo, por superinfecções, infecção intestinal por Clostridioides difficile, que é a colite pseudomembranosa. A gente quer que o paciente tenha menos diarreia induzida por antimicrobiano, ou pressão seletiva, por exemplo, eu de usar uma ceftriaxona ou uma quinolona, às vezes com profilaxia cirúrgica, ou amoxiclovir, por exemplo, e acabar fazendo uma pressão seletiva e o paciente ficar colonizado com aquelas bactérias enterobactérias que são produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, que são as ESBL, né? Que já circulam na comunidade com uma prevalência bastante razoável. Além disso, a gente quer que aquele antimicrobiano tenha a menor probabilidade de causar algum evento adverso no paciente. Eu não posso usar para prevenir uma infecção um remédio que é tão tóxico que não justifique o seu uso, né? E eu quero também, já que é um medicamento que vai ser utilizado com uma frequência muito grande no serviço de saúde, eu quero também que ele traga um baixo impacto financeiro para a instituição. E a gente pondera qual é a escolha de antimicrobianos que vai ser utilizada a partir do sítio operado. Eu tenho que imaginar quais são os micro-organismos envolvidos naquele sítio que eu vou operar, que são eles provavelmente os patógenos que podem causar infecção de sítio cirúrgico depois do procedimento. Então, a gente vai limitar o espectro antimicrobiano somente para o que a gente imagina que esteja ali causando, esteja envolvido ali na probabilidade de desenvolver infecção, né? E essa parte esse último item, que é um item conceitual, é muito importante para entender o motivo de se utilizar a profilaxia cirúrgica em dose única. A ideia é que a gente previna ou impeça a primeira replicação bacteriana. Ou seja, você quer que na hora da incisão cirúrgica que exista um nível tecidual e sérico daquele antimicrobiano bactericida e que não vai permitir que a bactéria se prolifere a primeira vez, né? Bactérias se replicam em coisa de poucos minutos. Os antibióticos utilizados, né, eles têm uma meia-vida de muitas horas. Então, mesmo que a gente faça dose única, aquele antimicrobiano continua funcionando por bastante tempo, né? E se a gente pensar se a bactéria conseguiu, por exemplo, se replicar a primeira vez, apesar de estar com um nível tecidual e sérico ótimo, vocês concordam que ela já suplantou o meu mecanismo de proteção? Então, essas doses no pós-operatório não trariam benefício adicional, porque ela já conseguiu vencer o antimicrobiano. Então, vocês vão perceber que existe hoje um grande entendimento internacional de que as doses no pós-operatório não trazem um benefício definido de prevenção extra de infecção de sítio cirúrgico. Então, as recomendações mais recentes são de utilização em dose única mesmo. Então, a profilaxia cirúrgica envolve 3 grandes conceitos: a escolha do medicamento,
o momento de administração, ou seja, o timing de administração em relação à incisão cirúrgica e a duração da profilaxia. Em relação à escolha, a gente pondera sempre nas cirurgias consideradas limpas, cirurgias eletivas, enfim, a gente quer fazer uma cobertura de micro-organismos da própria pele do paciente, que em geral são os cocos gram-positivos, como os estafilococcus, principalmente da cepa aureus, da espécie aureus, né? E os streptococcus de pele também, que podem causar infecção. Vocês têm uma particularidade na ginecologia obstetrícia que vocês têm muitas vezes uma penetração no trato geniturinário e a gente vai ter que adaptar essa escolha. Nós vamos comentar para frente essa mudança, né? Habitualmente, as drogas utilizadas para profilaxia de cirurgias limpas e cirurgias em que a gente não tem uma penetração de tratos contaminados é feita com cefazolina ou a cefalotina, que são duas cefalosporinas de primeira geração, equivalentes em relação à eficácia e cobertura antimicrobiana. A diferença entre elas é mais a meia-vida, então a cefazolina tem uma meia-vida mais longa, a gente tem uma maior duração da concentração sérica e tecidual, utilizando uma dose, e a cefalotina a gente tem uma meia-vida menor, precisaria de um repique mais frequente. Eventualmente, a gente vai considerar a utilização de clindamicina para pacientes que são alérgicos, e aí eu faço um parênteses, eu talvez tenha colocado alérgicos à penicilina, mas na verdade não é a penicilina, é alérgicos a cefalosporinas. Vou colocar um slide ali para frente sobre alergia à penicilina para a gente destrinchar o assunto. Vancomicina, a gente vai deixar realmente essa droga guardada para pacientes que são sabidamente colonizados por MRSA, ou em situações de pacientes que têm um altíssimo risco de infecção por possível MRSA. Exemplo, a gente tem um paciente internado no hospital que vai fazer um procedimento de troca valvar cardíaca, e é um paciente que está internada na UTI há 45 dias e precisou de uma cirurgia de urgência, não deu tempo de testar a paciente, porque demora um tempo até ter esse resultado. Então, uma cirurgia de altíssimo risco de infecção com um paciente de alto risco de colonização. Então, a gente acabaria fazendo até de forma empírica, ou seja, sem conhecer a colonização, mas a gente adaptaria essa profilaxia cirúrgica. Mas sempre após discussão com a CCIH, porque a farmácia, em geral, de nenhum serviço libera vancomicina para profilaxia cirúrgica sem aval da equipe de CCIH, tá? E é importante lembrar que vancomicina não é uma droga, assim como clindamicina, não é uma droga fantástica, só porque pega, às vezes, algum micro-organismo resistente, né? A droga é menos potente, a droga tem uma ação inferior quando comparada aos beta-lactâmicos, tanto penicilina quanto cefalosporina, para tratar infecções por Staphylococcus aureus multissensível. Então, quando a gente usa vancomicina, a gente está, claro, fazendo um tratamento adequado e prevenindo adequadamente infecções por massa, mas a gente está aumentando potencialmente o risco de infecções por aureus multissensível. Então, existem até alguns cenários em que a gente faz a combinação na profilaxia cirúrgica de vancomicina com cefazolina, justamente para deixar também uma droga ótima para o aureus multissensível. É importante também a gente lembrar de ajustar a dose da profilaxia pelo peso, né? Então, pacientes obesos, né? No caso da ginecologia, as pacientes mais obesas, elas merecem doses maiores de cefazolina, principalmente quando acima de 120 gramas, que a gente faria 3 gramas. Quando utilizado aminoglicosídeos, por exemplo, gentamica, para a gente fazer profilaxia de trato geniturinário, talvez também necessário fazer ajuste pelo peso, e vancomicina também dose pelo peso. Depois, se vocês quiserem, eu deixo essa recomendação aí por escrito para vocês. Quando a gente precisa de complementar a cobertura da profilaxia cirúrgica para bastonetes gram-negativos, parênteses, cefazolina e cefalotina já têm ação para gram-negativos, não é à toa que vocês usam, inclusive, como tratamento de TU algumas vezes, né? Para Escherichia coli, para Klebsiella, a gente sabe que é uma droga que, além de cobertura para gram-positivo, também tem ação em bastonetes gram-negativos. Menor um pouco do que outras drogas, mas tem ação adequada, não vou dizer suficiente, mas adequada, né? Mas se a gente quiser otimizar essa cobertura para BGN, a gente vai escolher outras categorias de drogas, a gente pode usar ceftriaxona, a gente pode usar aminoglicosídeos. A gente conhece muito quinolonas, mas é recomendável evitar as quinolonas para profilaxia cirúrgica por 2 motivos. Primeiro, que a gente quer poupar a droga para a gente utilizar essa droga como tratamento quando necessário. Segundo, que a droga é tão fantástica que a gente quer usar para todo mundo. Acho que não tem nenhum de nós aqui que nunca prescreveu um levofloxacin para um parente
que não quer tomar amoxicilina de 8 em 8 ou 12 em 12 horas, e como a quinolona é dose única diária, a gente acabou tratando uma amigdalite ou uma sinusite com quinolona, porque é mais fácil de usar, né? E a gente usa tanto quinolona que a gente acaba tendo um aumento da prevalência da resistência na comunidade, e a gente, então, vai perdendo a droga. Então, existe um risco de falha por resistência primária da comunidade. Então, quinolona, vocês vão perceber que em nenhum serviço de saúde é uma escolha em primeira linha aí para profilaxia cirúrgica. E escolhas para anaeróbios, a gente tem o metronidazol e a clindamicina. O momento adequado de fazer, de iniciar a infusão da droga, então, como conceitualmente a gente quer que na hora da incisão cirúrgica a gente já tenha nível tecidual e sérico adequados, bactericidas, a gente não pode fazer a profilaxia cirúrgica depois da incisão cirúrgica. Tem que ser antes, mas não pode ser muito tempo antes, porque senão vai começar a haver uma depuração da droga e a gente vai ter uma redução desse nível. Então, o ideal é que seja feito dentro dos 60 minutos antes da incisão cirúrgica. Agora, se faz diferença ser 5 minutos ou 55 minutos, a gente não sabe, né, antes da incisão. É importante que vocês, cirurgiões, tenham uma sintonia grande com a equipe anestésica para definir em conjunto esse timing da incisão com o momento da infusão. Lembrando que é o cirurgião que decide a escolha do antimicrobiano e o momento da infusão, a depender da hora que ele vai fazer a incisão cirúrgica. O anestesista vai ofertar o medicamento, mas ele não deve ser o escolhedor do momento, porque vocês é que sabem quanto tempo vocês vão demorar para preparar a pele, preparar a mesa, fazer a asepsia das mãos, etc. Se for feito cesariana, acho que isso já está bem claro há bastante tempo, ficou... anos atrás a gente tinha uma orientação de fazer a cefazolina depois da retirada do neném, mas a gente sabe que, depois do clampeamento do cordão, na verdade, mas a gente sabe que o malefício de utilizar o antimicrobiano com o neném ainda recebendo sangue materno era pequeno demais, e a gente fazer a droga depois, né, da incisão cirúrgica já realizada, a gente não tinha um benefício em prevenção de infecção cirúrgica. Então, isso já está bem claro, que deve ser feito a cefazolina ou outra droga, caso necessário, antes da incisão cirúrgica, como qualquer outro procedimento, né? Se a gente usa vancomicina ou quinolona, nas rarésimas vezes que a gente vai usar quinolona, é importante lembrar que não é feita, a droga não é feita, né, no mesmo timing do que a cefazolina, clinda, genta, etc., porque são drogas que precisam de ter um tempo de infusão de 1 hora e mais outra hora para atingir um nível sérico e tecidual adequado. Então, é importante programar o procedimento para que muitas vezes esse medicamento comece a ser infundido ainda na enfermaria, tá? No intraoperatório, a gente às vezes precisa fazer repiques, né, desse antimicrobiano para garantir esse nível sérico e tecidual adequados. Isso não é considerado uma dose pós-operatória, porque a operação ainda está acontecendo, então é como se fosse uma manutenção da profilaxia iniciada no momento antes da incisão cirúrgica, né? Então, é claro que cirurgias prolongadas ou com sangramento aumentado requerem repiques no intraoperatório. Cada droga tem uma meia-vida diferente e é necessário consultar cada uma para saber se é necessário repique ou não. Nós já comentamos sobre a orientação de fazer a profilaxia em dose única, isso para todos os procedimentos cirúrgicos. A gente deseja que a bactéria não se replique a primeira vez e isso vai ser prevenido com a administração em uma dose. Se ela consegue se proliferar mais de uma vez, ela já suplantou o nosso mecanismo de controle. Não há um benefício teórico e depois dessa atualização do guideline do CDC em 2017, não existe também um benefício comprovadamente, cientificamente comprovado, né? Usar inadequadamente antimicrobianos, lembrando que aumenta a toxicidade medicamentosa, chance de resistência microbiana, risco de colite pseudomembranosa e aumenta o custo, além do tempo de internação algumas vezes também. Essa é um momento que eu gostaria muito de que vocês soubessem, porque é um assunto que poucas pessoas conversam sobre isso. A gente não estuda tanto, a gente não lê muito, ninguém fala e acaba que passa batido um conhecimento de que a alergia à penicilina é uma condição ameaçadora à vida em todas as vezes e que o paciente não pode receber profilaxia com cefalosporina de jeito nenhum. E não é bem assim. Então, a primeira coisa, quando uma paciente disser para vocês que é alérgica à penicilina, eu gostaria que vocês investigassem que alergia é essa, porque frequentemente a gente tem
situações não alergênicas ou não compatíveis com alergia, e o paciente descreve aquilo como uma verdade absoluta. Então, muitas vezes o paciente diz, eu não sei o que eu tive, não, minha mãe que conta. Ou então fala, não, foi quando eu era criança, eu passei muito mal. Teve o quê? Não, eu vomitei. Né? Então, assim, quadros não alergênicos diretamente. Não, eu tomei quando criança, o médico falou que eu não podia tomar nunca mais. E a amoxicilina clavulanato? Você toma? Não, clavulinha eu tomo tranquilo. Né? Então, a gente fazer perguntas ativamente, não definir por uma informação de ser alérgico que realmente o que aconteceu foi alergia, tá? Vocês não vão se impressionar quando vocês começarem a perguntar para as pacientes, né? Vocês vão se assustar com a quantidade de alergias que vocês considerariam de forma inadvertida, por não questionar o paciente, sabe? Depois, definir o tipo de alergia também é importante. A gente não tem um grupo só de alergias e todas elas são anafiláticas. Vocês percebem que a gente tem quadros, por exemplo, que são desenvolvidos com dias depois do início do medicamento, né? Que são alergias não IgE mediadas. São alergias que não são consideradas como classe tipo 1. São alergias do tipo 2, 3, 4. E aí a gente tem IgA mediadas, deposição de imunocomplexo e por aí vai. As alergias realmente ameaçadoras à vida são as alergias do tipo 1, que são os quadros de anafilaxia, e os pacientes têm um quadro rápido, surgimento rápido após a medicação, em torno aí de 30 minutos a 2 horas, o paciente começa a ter broncoespasmo, pode ter um angioedema, pode ter uma urticária grave, hipotensão, que é realmente o quadro anafilático. Esses quadros tardios, eu estava usando amoxicilina e no 5º dia eu empolei. Provavelmente não é um quadro anafilático, provavelmente essas alergias tardias, elas são muito benignas e não contraindicariam o uso, de novo, de forma... não contraindicariam de forma absoluta, de jeito nenhum, a utilização de novo de uma penicilina, principalmente se for uma droga muito interessante. Exemplo, vocês vão tratar uma sífilis numa paciente, por exemplo, não vão deixar de usar penicilina, porque ela disse, às vezes, que não... Depois de uma semana de uso de penicilina, teve um pouco de urticária, que isso poderia ser manejado com antistamínicos ou até mesmo corticoides sem um risco à vida, né? As alergias, elas não viram um tipo de alergia vira outra, né? O paciente não vai ter uma crise anafilática porque ele já tem uma urticária, às vezes, leve, uma reação, que são de categorias diferentes, né? Então, vocês percebam aqui o que é um paciente com uma reação anafilática preocupante, né? Um angioedema importante, uma urticária muito grave e broncoespasmo, por exemplo, além, claro, da hipotensão, né? E aí vem um conceito importante que ninguém comenta sobre isso. Não é que a alergia à penicilina cause alergia ao grupo todo de beta-lactâmicos. Não é ser beta-lactâmico que faz o paciente ter a alergia. Ela acontece com penicilinas por conta de uma cadeia lateral, que as cefalosporinas habitualmente não têm. Não é pela presença do anel beta-lactâmico. Então, cefazolina e cefalotina, que são drogas para profilaxia cirúrgica, não tem essa cadeia lateral. As cefalosporinas de primeira geração via oral e as de segunda possuem essa cadeia e devem ser evitados, né? Mas, por exemplo, ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira, cefepime, que é uma cefalosporina de quarta, não tem essa cadeia lateral e o risco é virtualmente zero de reação cruzada com o uso de cef de terceira e quarta. E com o uso de cefalosporinas de primeira, o risco de reação cruzada é menor do que 2,5 nos pacientes que têm anafilaxia confirmada à penicilina, ou alergia confirmada à penicilina, né? E nos pacientes que dizem ser alérgicos, o risco é menor que 1%. Então, a gente tem que pensar que usar clindamicina como alternativa não é uma situação que resolve o problema. Pela dúvida, eu vou fazer clindamicina. Porque a cobertura antimicrobiana, ela pode ser inadequada com o uso da clindamicina. Exemplo, e aí eu vou dar um exemplo da própria ginecologia, que foi um caso que aconteceu há mais ou menos assim, uns 6 anos atrás, que eu avaliei. Uma paciente que estava num pré-natal e fez uma pesquisa de estrépito, né, vaginal perianal e acabou tendo um resultado positivo e foi marcado no cartão da gestante pesquisa de estrépito positiva. Apenas isso, tá? Quando a paciente chegou para o parto, foi iniciado profilaxia com clindamicina, uma vez que na hora do parto a paciente informou que era alérgica à penicilina. Não houve um questionamento, pelo menos não tem descrição no prontuário, de que
qual era esse tipo de alergia, o que tinha acontecido, e foi optado por clindamicina empiricamente, com profilaxia dessa colonização por estrepto. Fato é que o neném nasceu, foi para a UTI pediátrica no pós-parto, e o neném evoluiu com uma sepse neonatal e morreu em poucos dias depois do nascimento, uma sepse por estrepto. Quando a gente foi ver, o estrepto do neném era o mesmo estrepto do suave da mãe, e tinha antibiograma liberado, inclusive, desse estrepto do suave da mãe, e era uma cepa resistente à clindamicina. Então, a gente não consegue garantir que usar clindamicina a gente vai ter a mesma cobertura, porque existe diferença entre ser multissensível e ser sensível a todos os antimicrobianos. São conceitos diferentes. Para um estrepto ser considerado multissensível, ele precisa ser sensível à penicilina e não a outras classes. Então, ele pode ser resistente à quinolona, resistente a clindamicina, resistente a macrolídeo, mas se ele é sensível à penicilina, ele é considerado multissensível. Então, cuidado, tá? Usar clindamicina pode trazer problemas, não é isento de risco. E aí fica até uma dica também, quando vocês perceberem culturas de qualquer coisa de pacientes, escrevam a lista de antibióticos testados com sensibilidade e resistência, porque dizer que é multissensível não nos deixa inferir sensibilidade a outras drogas, né? Então, habitualmente, continua sendo indicado o uso da profilaxia com cefalosporina mesmo, né? Esse é um medo que a gente tem que perder, porque a gente pode comprometer realmente a qualidade de assistência aos pacientes por conta disso, tá bom? No caso de pacientes colonizados com bactérias multiresistentes, a gente não tem uma definição formal de ficar investigando colonizações, exceto que eu já comentei por MRSA, mas se a gente vai operar um trato colonizado por aquele micro-organismo, talvez a profilaxia cirúrgica merecesse realmente uma adaptação para cobrir aquele patógeno, desde que ele esteja envolvido no sítio operado. Então, se vocês vão fazer um procedimento uroginecológico e vocês vão ter abertura, por exemplo, da mucosa da bexiga, vão ter uma penetração no trato urinário e o paciente tem uma colonização urinária por um micro-organismo resistente às drogas usadas na profilaxia habitual, a gente vai direcionar essa profilaxia pelo antibiograma da urocultura, por exemplo, né? Antibióticos de uso tópico. Não existe absolutamente nenhuma evidência para nenhuma situação e nenhum procedimento que justifique um benefício em prevenção de infecção de sítio cirúrgico para justificar a utilização desse tipo de medicamento. Então, banhar implantes em soluções antissépticas, irrigar feridas, isso não tem um benefício definido, pelo contrário, existe até ausência de benefício demonstrado, até por um conceito teórico muito claro, né? O antibiótico, ele precisa de um veículo para ser administrado ao tecido. Então, se você, por exemplo, polvilha, né, um antimicrobiano assim na ferida, cai aqui, não cai ali, pinga aqui, não pinga ali, e o antimicrobiano, ele realmente não consegue atingir os tecidos de forma adequada, né? Então, o uso de pastas, de banhar implantes, então, isso não tem, assim, o menor respaldo científico de forma alguma, até porque o implante ele já vem estéril, né? Preparo de cólon também ainda está em questionamento até hoje, já foi feito durante muito tempo, tanto preparo mecânico quanto o uso de antimicrobianos, mas ainda também não existe uma definição, parece reduzir risco de infecção de sítio cirúrgico e fístula, mas ainda não tem uma confirmação oficial de um benefício claro, né? Quero mostrar para vocês que no Hospital das Clínicas, especificamente, quero mostrar já que temos vários profissionais que trabalham aqui no hospital assistindo a apresentação, só quero mostrar a vocês que a gente tem na página da intranet uma oportunidade de encontrar o nosso protocolo de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, fica nessa abinha documentos, a gente vem aqui nos protocolos assistenciais, acha ali o protocolo de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, e ele tem as opções de escolhas de drogas e também do lado esquerdo, a tabela mostrando a escolha de drogas disponíveis no cardápio do hospital, com as doses, orientação de repique, etc. E a gente tem também separado por procedimento, coloquei ali alguns exemplos de cirurgias toxicológicas com orientações em relação à profilaxia. É importante a gente entender que durante o ato operatório a gente tem uma miríade de momentos, né, e de ações que
que comprometem diretamente o resultado cirúrgico e o desfecho, por exemplo, de uma infecção. Então, apenas um item, às vezes, pode levar a complicação. Então, é muito difícil mesmo a gente conseguir ter êxito. Então, é um sucesso muito grande quando a gente tem um procedimento que vai muito bem. Então, nós temos que ter atenção praticamente constante, né, a todos esses itens aí para tentar minimizar o impacto negativo no paciente. Lembrar que grande parte desses fatores envolvidos em infecção de sítio cirúrgico são preveníveis ou pelo menos controláveis. A gente ter pouca infecção é um indicador de qualidade de atenção médica. Usar profilaxia prolongada não reduz risco de infecção, é mais um ansiolítico para o cirurgião do que realmente um benefício para o paciente, né? E tem danos relacionados a essa utilização. E lembrar que nada que for feito em relação ao uso de antimicrobianos vai substituir as boas práticas cirúrgicas. Não é raro a gente ver colegas que têm assim um discurso muito direcionado realmente à utilização de drogas de forma prolongada, mas esquecem, às vezes, de cuidados básicos durante o ato operatório. E se a infecção acontece, ou mesmo que não seja uma infecção de sítio cirúrgico, mas uma infecção comunitária, mas eu queria ponderar um pouco com vocês em relação à coleta de materiais, que é um outro tema também que as pessoas falam muito pouco, né? E às vezes a gente acaba tendo dificuldades na condução do caso e acaba utilizando antimicrobianos de forma inadequada, porque a gente não conhece qual o micro-organismo envolvido nessa infecção. Então, a gente usar um remédio de forma inadequada, além de eu ter o risco de falha terapêutica, eu ainda aumento demais o risco de toxicidade medicamentosa, risco do paciente morrer, porque eu não vou ter um controle infeccioso, eu aumento a chance de resistência microbiana, aumento o tempo de internação e o custo também. Acho bacana, vocês que lidam muito com o trato gênito-urinário, especialmente, a gente lembrar que existe um aumento de prevalência de BGN, no caso do grupo das enterobactérias, né, com resistência ampliada aos beta-lactâmicos, que é essa cepa chamada de ESBL, né? Isso não necessariamente significa que o paciente tenha obrigatoriamente que ter ficado internado recentemente, ter usado antimicrobianos nos últimos 3 meses, principalmente amoxiclovulanato e quinolona, como únicos fatores de risco. Apenas como comentário, a gente tem pessoas que nunca estiverem internadas ou nunca usaram antibióticos, que são colonizadas, e tem algumas explicações a isso. Ou pode ter algum parente que mora no domicílio que é colonizado e existe uma transmissão cruzada, ou pode ser, por exemplo, aquisição via alimentar. A gente tem uma utilização muito grande de antimicrobianos na agropecuária, principalmente na pecuária, e a gente na criação animal, e a gente tem uma ingestão desse alimento animal com micro-organismos e com antibióticos também na carne, né? Então, a gente acaba fazendo também uma pressão seletiva nas nossas bactérias intestinais para que sejam colonizadas com a SBL também, né? E a gente, às vezes, nesse grupo de ASBL, a gente tem não só uma resistência ampliada aos beta-lactâmicos, mas a gente também tem, geralmente, encontra resistência a vários tipos diferentes de antibióticos. Então, às vezes, a bactéria é resistente também à quinolona, também à sulfa, e a gente acaba perdendo várias oportunidades de tratamento, né, a esses micro-organismos. Então, a gente quer sempre tentar fazer um tratamento direcionado para o micro-organismo correto. E, para isso, nós vamos ter uma dependência da coleta de amostras para as investigações microbiológicas. Então, a gente vai coletar diretamente do sítio suspeito ou de outros espécimes de relevância, como no caso, por exemplo, sangue periférico, no caso de um paciente com sepse, que precisa de ter, por exemplo, coleta de hemoculturas, né? A gente pode, às vezes, detectar a bacteremia, mesmo que não detecte a infecção no sítio doente diretamente, né? E a gente tem, na parte da avaliação desse quadro infeccioso, a gente tem uma parte chamada de pré-analítica, que é a parte da coleta do material e do transporte até o laboratório. A gente tem a fase analítica, que é a fase dentro do laboratório, com as análises específicas, e a fase pós-analítica, em que a gente tem a análise dos resultados. E aí, faço de uma infectologista aqui de Belo Horizonte as minhas palavras, que quando ela apresenta essa aula, ela diz que se a gente entrega lixo ao laboratório, o nosso resultado vai sair lixo também. Ou seja, se a gente entrega uma amostra mal coletada, que demora tempo para ser transportada ao laboratório, com isso o micro-organismo tem chance de ou morrer antes de ser analisado, ou de contaminantes
crescerem naquele frasco, a gente vai ter uma análise também com o resultado todo alterado e todo complicado. Então, nós, médicos, e principalmente quem coleta, no caso, os cirurgiões, por exemplo, né, nós somos os responsáveis diretos pela qualidade do que é coletado e do que chega ao laboratório, né? Então, a gente tem que pensar o que colher, como solicitar o pedido, como transportar e ter comunicação, quer seja com o laboratório, quer seja com equipes clínicas assistenciais e conosco na infectologia também, para ponderar sobre o melhor manejo do caso, né? Em relação a método de coleta, vou falar um pouquinho, mas acho importante a gente comentar também sobre o tipo de micro-organismo isolado. É importante lembrar que não é cultura positiva diagnostica infecção. A gente pode ter contaminantes, a gente pode ter colonizações locais e que a gente não vai definir que aquele é realmente o patógeno. Então, a gente tem que avaliar qual é o tipo de infecção, se é uma infecção hiperaguda, mas o micro-organismo é de baixíssima virulência, nós provavelmente não vamos considerá-lo como patógeno, né? Se a gente tem apenas uma amostra coletada com micro-organismo de baixa virulência, também pode ser uma chance de contaminação de coleta. Agora, eu tenho 5 amostras positivas, todas com o mesmo micro-organismo. A chance de eu conseguir fazer uma correlação clínico-microbiológica fica enorme, né? Então, vontade, às vezes, da gente fazer um swab dessa ferida dá muito, né? Mas a gente deveria, sim, abolir, eu acho, o swab dos serviços de saúde, porque deixa uma sensação ao médico de que aquilo é uma amostra viável para análise, né? E a gente sabe que feridas crônicas, ou até feridas agudas mesmo, mas já com trajeto fistulizado, com eliminação de secreção, por mais que esteja escorrendo pus, a gente sabe que a gente não consegue definir microbiologicamente que aquele é o patógeno da infecção, uma vez que existe uma contaminação da coleta, quer seja uma contaminação da própria superfície, mas, por exemplo, num trajeto fistuloso, sai micro-organismo, mas também pode entrar. A gente não consegue dizer que quem está na superfície é quem está invadindo o tecido e causando infecção. Outro material que é completamente inaceitável é a coleta de líquidos em bolsas coletoras ou líquidos de dreno. O que saiu do corpo do paciente, gente, já está contaminado com micro-organismos do próprio material de drenagem, da mão do profissional que manipula, do ambiente, da pele do paciente. Então, a gente não tem também nenhuma correlação clínico-microbiológica com o que já saiu do paciente. Então, a gente deveria sempre considerar amostras coletadas com técnica asséptica e do tecido. Vou até elucidar isso para vocês. A gente tem um trabalho que compara a qualidade, né, de suave e de aspirados de líquidos em coleções fechadas, não abertas, mas aspirados de coleções fechadas e análise de tecido. Vocês percebam que suaves realmente são desencorajados, né, não só de situação, por exemplo, de pacientes em enfermaria, mas também no intraoperatório, lembrando que o inóculo microbiano que fica aderido ao cotonete, né, do suave é um inóculo baixo. Então, a gente, além de ter chance de pegar um contaminante, a gente tem uma baixa probabilidade de conseguir ter um inóculo que vai realmente proliferar em quantidade adequada no laboratório, com risco de culturas negativas. Então, o tecido é realmente, e aspirados de coleções fechadas, a amostra de escolha, né? A gente tem uma chance mais baixa de contaminação com a microbiota normal e uma sensibilidade e especificidade bem maiores do que, além do valor preditivo positivo e negativo, do que os mesmos marcadores para SWAP, né? Então, o correto é a gente ponderar, fazer sempre procedimentos com técnica asséptica. Quando é uma coleção quando é uma punção de uma coleção fechada, não é obrigatório que seja feito no centro cirúrgico, mas isso pode ser feito à beira-leito, mas sempre com técnica asséptica. No caso de procedimentos cirúrgicos de feridas infectadas, a gente deveria trocar o material usado no desbridamento, porque a gente tem uma contaminação do material utilizado na parte superficial com micro-organismos ali da superfície da ferida. Então, na hora que a gente vai fazer a coleta dos tecidos profundos, a gente pode ter uma contaminação do fragmento pelo nosso material que está contaminado, né? Então, o ideal é trocar o material cirúrgico para fazer a coleta. As funções aspirativas a gente vai fazer para as coleções líquidas, né? Que pode ser abscessos, hematomas infectados, seromas infectados, por exemplo. E quero lembrar que o pus, apesar da gente aprender que pus é um ótimo
material para análise microbiológica, é mais ou menos. O pus é debris celular, é micro-organismo, às vezes, que já está morto, fagocitado. Então, ele pode realmente nos trazer um achado microbiológico, sim, mas não é raro a gente ver culturas de abscesso negativas, porque o micro-organismo, às vezes, está morto ali dentro. Então, o micro-organismo, ele está vivo no tecido. O bicho está vivo invadindo o tecido. Então, biópsias de tecido para cultura, a gente pensa que biópsia sempre é anatomopatológico e não é, né? A biópsia é a técnica de coleta de fragmento, que pode ser enviado para anatomia patológica informal ou para análise microbiológica, quando colocado ou em meios de cultura específicos, já no intraoperatório, nós vamos ver no próximo slide, ou num frasco seco estéril com um pouquinho de soro, né? Ali é o melhor local para a gente avaliar a invasão microbiana. É um excelente material para análise microbiológica e o ideal é que a gente colete vários fragmentos diferentes até para a gente conseguir identificar que aquele micro-organismo está isolado em várias amostras, então isso aumenta muito a probabilidade dele ser o patógeno real e não uma contaminação de coleta, né? Na hora de coletar, a gente tem que ter muito cuidado para evitar de contaminar o material com a microbiota endógena e também com micro-organismos da superfície dos tecidos necróticos. E aí, pessoal, lembrar que necrose não vai para análise microbiológica. O que está na superfície vai ser desbridado, removido, descartado, e a gente vai, inclusive, muitas vezes, lavar o fundo da ferida com soro fisiológico para que a gente tire tudo que está de sobrenadante ali. Ah, mas então eu vou tirar o micro-organismo. Lembro a vocês que o micro-organismo vivo está invadindo o tecido. Então, eu vou tirar, na verdade, o que é contaminação da minha cirurgia e vou fazer, às vezes, biópsias de tecido para análise microbiológica, né? Trocando material. A quantidade de amostras e a quantidade de fluido coletado também impactam diretamente nesse resultado. Então, se a gente manda muito pouca coisa, a gente pode ter um inóculo microbiano insuficiente, dando um resultado falso negativo. E se a gente manda uma amostra apenas e ela é positiva, eu não consigo, às vezes, dizer se o micro-organismo é de baixa virulência, se ele for um contaminante ou se ele é o infectante real, né? A gente tem que acondicionar adequadamente as amostras, vou passar no próximo slide, e, idealmente, a gente deve tentar coletar essas amostras biológicas antes de administrar os antibióticos, só quando isso é possível. Exemplo, o paciente está em sepse, está em choque séptico, tem uma resposta inflamatória exuberante, nós não vamos esperar um procedimento que vai ser feito, às vezes, depois de amanhã, porque isso eu coloco o paciente em risco de vida imediato se eu não iniciar antibiótico. Lembrando que no quadro de sepse, a gente tem um aumento de mortalidade exponencial a cada hora de atraso de antimicrobianos. Então, talvez um assunto para a gente conversar depois, é até como reconhecer os pacientes com critérios de sepse, para que isso não seja atrasado, né? Mas é importante lembrar que o uso de antimicrobiano não contraindica coletar cultura. Vocês não imaginam quantas vezes eu já ouvi cirurgião dizendo que não coletou a amostra no intraoperatório porque não ia fazer diferença, já que o paciente estava vindo de antibiótico. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades possíveis para tentar achar um micro-organismo. Mesmo que o risco de identificação seja baixo, estar dentro do sítio cirúrgico ou dentro do leito infectado, do tecido infectado, é uma oportunidade ímpar. A gente não deveria desperdiçar, até porque se houver crescimento microbiano, eu vou precisar de ajustar o antimicrobiano utilizado, quer seja para mais, ou seja, ampliar a cobertura se ela estiver sendo insuficiente, ou até para menos, não só para descalonamento, mas às vezes para propiciar uma terapia sequencial oral com segurança. Se eu descubro, o paciente está usando uma droga de amplo espectro, eu descubro que é uma bactéria sensível a uma opção via oral de alta biodisponibilidade oral, que eu vou conseguir usar com facilidade ambulatorialmente, não tem por que não fazer, né? Então, vou passar para frente, que isso está um pouco repetitivo. Importante só lembrar que é importante a gente coletar tecidos diferentes. Não é para coletar só a mesma, não é que não é, mas preferencialmente, né, assim, buscar coletar tecidos diferentes quanto possível. Então, fazer uma coleta, por exemplo, de musculatura profunda, uma coleta de face, uma coleta de subcutâneo, uma coleta do órgão acometido, uma biópsia do peritônio, por exemplo, por aí vai, né? E aí, como acondicionar essas amostras? Já estou chegando ao final da apresentação, pessoal. Como acondicionar essas amostras? Quando a gente faz coleta de líquidos corporais ou de secreção, a gente deve inocular
a gente pode, na verdade, não deve, mas a gente pode inocular esse material líquido diretamente no meio de cultura. O meio de cultura para líquidos é o frasco de hemocultura, tá? O frasco de hemocultura não significa que só sangue possa ir lá, tá? Na verdade, é a utilização mais frequente, mas qualquer líquido corporal, inclusive líquor, líquido articular, líquido pleural, seroma, etc., tudo isso pode, peritoneal, hematoma, tudo isso pode ser inoculado no frasco de hemocultura, tá? É importante adaptar, ajustar, na verdade, a quantidade que vocês aspiram para o frasco que vai ser utilizado. Então, volumes pequenos aspirados, em torno de 1 a 3 ml, vai ser inoculado no frasco pediátrico, 5 a 10 ml vai ser inoculado no frasco de hemocultura adulto, tá? Se a gente tiver um volume muito pequeno, ou a gente precisar de fazer cultura para micobactérias ou fungos, aí a gente tem que deixar além do frasco na hemocultura, né, a gente vai ter que deixar um frasco seco e estéril coletado, porque o que vai para micobactéria e fungo deveria ir fora do frasco de hemocultura, porque é necessário a utilização de meio de cultura diferente. É importante lembrar que, se são coletadas múltiplas amostras, cada pedido é separado para cada amostra, né? E é importante lembrar de identificar o material coletado, ou seja, não mandar hemocultura e pronto. A gente tem que falar para o laboratório, o frasco é de hemocultura, mas o que está inoculado aí é um líquido peritoneal, é o abscesso ovariano, é um líquido, por exemplo, do subcutâneo. É importante para a gente saber que não é uma disseminação hematogênica, como a gente infere no resultado de hemocultura, e para a gente saber também a profundidade da infecção. Quando a gente faz coleta de tecidos ou implantes, né, de materiais não biológicos, a gente pode colocar o implante ou o fragmento direto nesse frasquinho aqui à direita, que é um tubinho de ensaio, então a boca dele é pequena, mas ali dentro já contém um líquido, que é um meio de enriquecimento chamado tioglicolato, que o que cai lá dentro cresce. Então, é muito importante que essa amostra tenha a menor chance de contaminação possível, para que a gente não induza um resultado falseado pelo crescimento de um contaminante. Se a gente não tiver a oportunidade de usar o tioglicolato, que é um meio de enriquecimento barato e disponível em todos os laboratórios de microbiologia, de tudo quanto é lugar, então não acredito que vocês tenham dificuldade, mas vamos dizer que não está disponível no momento da cirurgia, vocês podem colocar no frasco seco estéril, que é aquele frasquinho de tampa vermelha, mas é essencial não embeber o fragmento em soro, como a gente costuma fazer com formol, porque senão a gente vai lavar o fragmento e a gente, na verdade, vai dispensar esse líquido que está dentro do frasco quando vai mandar o material para a cultura. O fragmento vai para a cultura, o líquido não. Se eu coloco muito soro, eu vou lavar o fragmento e colocar um fragmento quase que estéril para a cultura, e isso aumenta muito a chance de falsear o resultado. Então, a gente só coloca 2 a 3 gotinhas de soro, só o suficiente para não ressecar a amostra dentro do frasco, ok? Se a gente está suspeitando de infecção por micobactéria, não pode colocar no tioglicolato, mais uma vez, a gente tem que colocar no frasco seco estéril com gotinhas de soro, tá? Cada fragmento coletado é um frasco separado. Eu coleto 15 amostras e coloco todas no mesmo frasco, isso se torna uma amostra, porque eu tenho uma contaminação de um fragmento com outros, e aquilo ali não tem mais como distinguir quantas amostras são positivas, quantas eram negativas, tá? Se vocês quiserem mandar uma amostra única, mas que seja grande para o laboratório, por exemplo, vocês não conseguem fazer várias biópsias, mas mandem uma só, mas isso é possível de ser fragmentado dentro do laboratório para que sejam feitas várias análises. Por exemplo, no caso de mandar uma amostra maior, que vai ser fragmentado no laboratório e vai ser enviado para bactéria, para micobactéria e para fungos também. Depois da coleta do material, é importante identificar o material, claro, e comprometer toda a cadeia de transporte desse material para o laboratório. É muito frequente a gente ver, por exemplo, que a equipe do bloco cirurgião coleta de forma fantástica e delega isso para o circulante, para o enfermeiro do bloco, e as atribuições às vezes ficam perdidas, tem muita urgência, tem muita coisa acontecendo, e acaba que aquele material fica na bancada do bloco cirúrgico 5 horas, numa temperatura às vezes inadequada para análise, e aí a gente tem uma perda daquele material e o micro-organismo morre, ou o contaminante cresce desorganizadamente, a gente tem um resultado falseado, tá? Se vocês querem detalhamento dessas culturas e pedir uma atenção especial do laboratório para algum tipo de micro-organismo, não hesitem em entrar em contato com eles, eles são disponíveis para discussão, inclusive a interpretação do dado, do resultado,
do pessoal da microbiologia requer também uma interpretação do caso clínico, para eles saberem se eles até vão valorizar, às vezes, algum micro-organismo que cresceu num quantitativo muito pequeno, né? É necessário mandar para o laboratório o mais rápido possível, né, em frascos adequados e sempre em temperatura ambiente, né? Não pode ser analisado no laboratório a amostra recebida em formol ou num recipiente impróprio, já contaminado ou com algum tipo de vazamento, então é importante acondicionar adequadamente o fragmento ou o líquido, né, corporal. Na secreção de dreno ou de bolsa coletora e ponta de dreno, repito, são análises inaceitáveis, são materiais que não deveriam nem ser recebidos no laboratório, tá? No laboratório, eles vão escolher os meios de cultura específicos, vão semear, né, as amostras nos meios de cultura para tentar achar os micro-organismos específicos e vão interpretar esses resultados e analisar o perfil de antibiograma. E a gente recebe esse resultado como médico assistente, vocês como médico assistente e nós como infectologistas, às vezes para discussão do caso, e a gente não simplesmente vai olhar um antibiograma e ver lá, sensível, resistente e fim. A gente vai interpretar se esse resultado está condizente com o quadro clínico, se aquela cultura é condizente com a impressão diagnóstica, se aquele antibiograma me diz que eu tenho opções para usar via oral ou não, a depender do sítio, em relação à toxicidade, por exemplo, eu tenho que escolher drogas, por exemplo, que penetrem bem naquele sítio operado, não é olhar antibiograma, não é simplesmente ver sensível e resistente, né? E lembrar também que cultura negativa não exclui infecção, além da positiva não confirmar, mas a negativa não exclui, até porque eu tenho situações de micro-organismos que têm um crescimento lento, ou o paciente já está em uso prévio de antimicrobianos, e isso diminui muito a probabilidade do micro-organismo crescer, apesar de não impedir e não isentar a coleta da cultura de qualquer maneira, principalmente se o quadro estiver sem controle, né? Aí mais ainda é importante a gente buscar esse diagnóstico microbiológico. Ou infecções associadas a biofilme, principalmente na presença de implantes. E debaixo do biofilme, o micro-organismo fica em estágio metabólico inativo, então ele não se prolifera. Então, a chance de identificá-lo em laboratório realmente fica bem reduzida, né? Finalizando, é importante ressaltar que existem erros comuns, tanto de quem coleta o material, quanto de quem analisa, né? E no caso de vocês como cirurgiões, né, erros possíveis, né, é de não coletar cultura, por exemplo, por conta de uso prévio de antimicrobianos, atribuindo que não vale a pena, o que não é verdade. Durante o procedimento, esquecer de coletar, estava infectado, ou nem imaginei que tivesse infectado. Aí na hora a gente descobre que na verdade aquela massa era um abscesso, e aí drena o abscesso, e a hora que pensa já, que não estava programado, esqueceu de coletar a amostra, e a gente fica sem saber qual é o patógeno, né? Ou então coletar inadequadamente, ou não acondicionar adequadamente o material dentro do seu frasco, do seu recipiente, solicitar inadequadamente no sistema e não descrever adequadamente a amostra, né? E o laboratório, principalmente o erro deles é na análise, e principalmente o microbiologista não sabe dos dados clínicos do caso, para individualizar aquela investigação e o seu diagnóstico. E erro de todos nós é principalmente na interpretação dos resultados do antibiograma e também da escolha dos antimicrobianos utilizados, tá? Então, pessoal, isso é tão difícil de tratar, de manejar, que a ideia principal é que a gente consiga prevenir essas infecções para que a gente tenha menos complicações nos nossos pacientes. Mais uma vez, eu agradeço a todos a atenção e a disponibilidade. Eu estou à disposição para conversa, para perguntas, eu estou às ordens. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Juliana, muito obrigada, né? A aula é excepcional, né? A gente que agradece a disponibilidade, a sua presença aqui hoje. Foi realmente, assim, excepcional. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer a professora Mariana pelo convite e a doutora Juliana, realmente por essa aula excelente, muito abrangente, né, Juliana? Você abordou vários aspectos, até aspectos... Tentei resumir, mas acho que não dá muito. É muito tema. É muita coisa. Né? Essa questão da cultura que a gente, às vezes, colhe errado, esquece de colher, valoriza pouco. Eu acho que é muito importante esse esclarecimento, foi muito importante para nós. Mas eu quero focar principalmente na prevenção mesmo, na coisa que o cirurgião pode atuar mais, né? É lógico que a gente, na cirurgia eletiva, a gente tem condições de preparar o paciente para uma cirurgia da maneira mais adequada possível, mas muitas vezes na obstetrícia a gente tem a cesárea de urgência, que a gente está nas piores condições possíveis, com colo dilatado, bolsa rota, o paciente já foi tocado várias vezes.
E, felizmente, na grande maioria das vezes, a gente tem uma taxa de infecção muito baixa, mesmo nessas condições muito desfavoráveis, né? Mas eu acho que o antibiótico antes da incisão é uma coisa que melhorou demais essas taxas de infecção. Realmente a gente não tem a necessidade de esperar o clampeamento do cordão, né, para que a gente possa fazer esse antibiótico. Então, lembrar todo mundo disso aí. E lembrar também que da asepsia do abdômen da paciente, que isso é fundamental. O cirurgião, muitas vezes, ele considera que essa asepsia do abdômen é um trabalho secundário, que ele relega para o residente, ele pede a técnica de enfermagem, que tem muito pouco treinamento para fazer isso. Tem treinamento, mas às vezes não tem o mesmo cuidado. Eu sempre considerei, eu aprendi assim, continuo considerando assim, que a asepsia do abdômen é papel do cirurgião. Então, todo mundo que já entrou em cesárea comigo vê que eu prefiro mandar o residente montar a mesa e eu faço a asepsia do abdômen, porque eu sou responsável por aquela asepsia. Eu gosto que tudo seja feito da maneira... E eu tenho até um pouco de toque. Eu acho que se eu não faço asepsia, eu acho que vai dar errado. Então, eu sempre deixo... Eu mesmo gosto de fazer a asepsia do abdômen e, felizmente, também tem uma taxa de infecção muito baixa. Mas eu queria te perguntar alguns aspectos específicos, Juliana, que a gente tem um pouco de dúvida às vezes. Por exemplo, na questão da asepsia, às vezes a gente vê a CCH mudando. Agora usa só clororex, agora usa só povidine. Existe um critério para isso ou é mais questão de aquisição do material ou alguma coisa específica? Mário, os dois podem ser utilizados, claro que não simultaneamente, né? Se você usa produtos à base de clororex, sempre clororex, quando a base de material iodado, sempre iodado, né? Mas os dois podem ser utilizados. A clorhexidina, ela tem sido cada vez mais utilizada, a gente tem uma eficácia muito bacana para a clorhexidina, e a CCH, na verdade, não é que muda tanto, a gente deixa opções possíveis, mas às vezes o que acontece é, como você comentou mesmo, de aquisição, né? Existem pessoas com alergia, a gente precisa de ter um pouco dos dois, até por questões de alergia do profissional também, né? Às vezes o profissional tem alergia cutânea a um tipo de material, ele não pode utilizar, né? Por exemplo, iodado, e aí ele precisa de usar obrigatoriamente o clororex, ou o contrário. Mas a gente sempre tem as duas opções. Existe também... isso já está muito claro na literatura, eu acho que isso talvez seja um futuro breve, assim, para breve, né? Que é a utilização de produtos à base de álcool, né? Que são materiais que até nem precisam de, por exemplo, uma escovinha, uma esponja específica, o profissional ele faz a fricção e a higiene, mas tem uma técnica específica, mas é até um tempo de higiene um pouco mais reduzido e com uma eficácia equivalente, né? Então, a gente tem um menor gasto de insumos em relação à escovinha e, por exemplo, escova não, como chama, esponja, né, para degermação, e a gente tem também um menor gasto de água, porque são produtos que não dependem da utilização de água, então isso também é bacana. Então, só para comentar que existem opções disponíveis que são passíveis de ser utilizados tanto um quanto o outro. Nunca um e outro. Outra dúvida seria com relação à asepsia vaginal na cirurgia ginecológica. Eu tenho hábito de, quando eu vou fazer cesariana, eu passar a pinça de Cherron com o clororex na vagina. Eu não sei se existe alguma evidência de benefício disso, também faz parte do meu toque. Mário, em relação à vaginal, para te dizer assim, com certeza, se existe um benefício franco disso, eu vou até procurar coisas específicas, né? Mas a gente sabe que isso é importante lembrar, que nenhuma asepsia com nenhum tipo de material esteriliza o sítio operado. Nem a pele do paciente, a gente tem microbiota residente que é quase irremovível, né? Então, é importante lembrar que o importante é reduzir ao máximo a microbiota colonizante ali do local, mas sem a ideia de esterilizar. Então, por isso, a técnica operatória também deve ser muito bem adequada e a escolha do antimicrobiano. Mas para te falar de literatura com evidência, eu vou procurar para te responder, tá? Até porque você está me devendo a atualização do protocolo. Você está lembrando, né? Você está devendo a atualização do protocolo de antibiótico. Estou devendo, sim, estou devendo e estou, assim, extremamente sobrecarregada e estou para te devolver, já está na minha agendinha marcado para sexta que vem. Pode ficar tranquilo que já está na metade. Desculpa o atraso. Só pegar o gancho da questão da antisepsia vaginal, eu sei que existem pelo menos 1 ou 2 trabalhos com PVPI, sim, na cesariana especificamente, fazendo a embrocação por pelo menos 30 segundos.
tá? Mas não são trabalhos grandes, são trabalhos pequenos, com N pequeno reduzido, mas, assim, esses trabalhos mostraram, sim, uma diminuição de uma endometrite puerperal nas pacientes que a gente ficou pelo menos 30 segundos, tá, professor Mário? Obrigado, eu tenho um Mariana. desses trabalhos, eu posso te passar depois. Tá bom. Uma coisa que eu acabei... Passa para mim também, porque até vai ser interessante para a gente colocar como referência, né, do protocolo. Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, Juliana, que eu vi você falando, nas pacientes colonizadas com essas bactérias mais resistentes, dá o banho de clororex no pré-operatório. Isso é mais na cirurgia eletiva. Sem evidência de colonização, esse banho... A gente vê, às vezes, até, por exemplo, muito cirurgião plástico pede para a paciente no dia anterior da cirurgia tomar banho com clororex. Existe algum benefício disso? No caso de... Essa foi uma questão que eu até não abordei, mas isso já tá bem definido também, o seguinte: não faz diferença a gente usar banho de clororhexidina com banho de sabão comum, né, para redução de infecção de sítio cirúrgico de uma forma geral. Então, não existe um benefício claro, não existe contraindicação, claro, quem quiser indicar, não tem problema, mas não é isso que vai ter um impacto, e a gente muitas vezes acaba tendo uma dificuldade do paciente, às vezes, adquirir, principalmente paciente que está em tratamento em rede pública por questão do custo, muitas vezes o serviço não consegue oferecer a clorhexidina e cria uma falsa sensação de obrigatoriedade de conseguir aquela clororex para conseguir diminuir o risco de infecção. Então, banho com sabão comum está adequado, pelo menos na manhã do dia da cirurgia, né, e na noite também, se possível, né, do dia da cirurgia. O caso do uso da clorhexidina, ele é mais indicado quando a gente tem uma estratégia para descolonização, né? Então, quando, por exemplo, o paciente é colonizado com MRSA, ou o paciente, por exemplo, tem uma colonização no sítio cirúrgico, que seja cutâneo, que você achou por algum motivo, uma colonização ali na pele, por algum motivo, sei lá, e aí tem uma colonização, a gente poderia indicar, não como descolonização para BGN e tudo, mas a gente poderia utilizar como banho. Mas a ideia do banho, na verdade, sem ser descolonização, a ideia do banho é reduzir a microbiota colonizante da microbiota transitória, né? Que é aquela microbiota que está na camada mais superficial da pele. Essa remoção é mecânica, então tanto faz ser com um tipo de sabão antisséptico ou sabão não antisséptico, né? Então tanto faz, tá? A gente não tem essa recomendação formal e pelo contrário, já existe um entendimento formal de que, né, com dado, com evidência científica mesmo, de que não existe benefício no banho na rotina. Tá, ótimo. Só para finalizar meu comentário, então, Mariana, só lembrar uma coisa aqui que a Juliana falou, a respeito agora já do uso de antibiótico, é que a gente sempre deve utilizar o antibiótico que cobre aquela bactéria, mas que tem o menor espectro possível, porque a gente vê essa vontade, principalmente do médico residente, de dar sempre uma droga mais forte, achando que ele está melhorando a situação, mas que não é verdade. Esse é um exemplo muito típico, é o caso da cultura do estrépito, né? Que no caso da cultura do estrépito, a gente usa penicilina, exatamente porque a penicilina ela cobre e tem um espectro pequeno, o espectro do estrépito, né? Tem as duas palavras, dá um trava-língua aí. Mas a penicilina ela cobre muito bem o estrépito e não atinge tanto outras bactérias, então por isso que ela é a nossa opção. E lembrar para os residentes também que não é porque a paciente tem uma ITU comunitária ou até uma bacteriúria sintomática que a gente, na gravidez, a gente testa, sim, que ela vai ter que receber clavulin, né? A gente vai com nitrofurantoína, vai com ampicilina, vai com drogas que têm um espectro menor. Só queria... Não, e acho ótimo você comentar isso, Mário, porque principalmente nas infecções do trato urinário, quando não complicadas, no caso da gestante com bacteriúria, eu acho que fica muito fácil, mais fácil o manejo, porque você você pode esperar uns 2, 3 dias sair o antibiograma para você iniciar o tratamento direcionado. Então, a gente consegue definir com mais clareza. No caso da ITU comunitária, numa paciente, por exemplo, que não tem história de ITU de repetição, que não tem nenhum tipo de outra necessidade, até para pensar no micro-organismo multiresistente, a gente até tem orientação de nem coletar exame, né? A gente poderia até tratar empiricamente pela baixa morbidade associada à doença da bexiga exclusivamente, né? E a gente tem orientação de usar drogas de menor espectro possível e não beta-lactâmicos e não quinolonas. Preferir mesmo sulfa, nitrofurantoína, fosfomicina, com a ideia de deixar realmente esses antimicrobianos de espectro maior e que tem, às vezes,
chance de resistência cruzada com outras drogas, né, para a gente deixar para situações mais especiais, né? Então, tá bom, muito obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigado, Juliana. Juliana, nós estamos com uma pergunta do professor Rubens, tá? Eu vou fazer a pergunta e a professora Amanda levantou a mão, depois eu queria contar uma questão também. Ele pergunta, né, uma paciente com uma urocultura, com antibiograma mostrando um micro-organismo multiresistente, que vai ser submetida a uma cirurgia ginecológica, tá? Como escolher o melhor antibiótico nesse caso, né? Pensando em resistência in vitro e in vivo numa paciente com sintomas de infecção não complicada, de TU baixa bem clinicamente, não complicada. Tá, então acho que talvez a gente tenha só que diferenciar um pouco dentro da pergunta, destrinchar 2 cenários. Primeira coisa, a paciente que vai fazer uma cirurgia uroginecológica, vou comentar em relação à parte uroginecológica, não a parte ginecológica em si, porque se for uma colonização urinária apenas, não uma infecção, um paciente que vai fazer uma cirurgia ginecológica sem penetração no trato urinário, a gente não teria nem que fazer screening, nem que fazer tratamento, nem que fazer adaptação nenhuma, porque a colonização do trato urinário não interfere no risco de infecção de ricocite cirúrgico, nem em risco de infecção do trato urinário pós-operatório à distância. Então, não tem nem nenhuma relevância para ser avaliado ou investigado, nada disso. Se for um quadro de cirurgia urológica, né, se uroginecológica, aí sim a gente tem que ponderar. Em primeiro lugar, se o paciente estiver infectado, a gente sempre vai ponderar se aquele é o melhor momento para operar. Talvez a cirurgia precise ser feita para até tratar a infecção, né? Por exemplo, no caso, né, no paciente com um abscesso, não tem jeito, você não pode esperar o antibiótico para depois operar, você tem que drenar como parte do tratamento. E a gente tem que diferenciar, claro, se o paciente está infectado e não tem uma urgência de fazer a cirurgia, talvez esperar o procedimento, o tratamento da infecção finalizar para indicar o tratamento cirúrgico. Mas se for uma colonização urinária, ou seja, uma bacteriúria assintomática, num paciente que vai ser operado no trato urinário. Então, essa é uma excelente pergunta, porque isso eu acho que é a dúvida de quase todo mundo há muitos anos. A gente tinha nos orientações, nos guidelines mais antigos, até, por exemplo, Sociedade Europeia de Urologia, Sociedade Americana de Urologia, a gente tinha orientações assim: pacientes com bacteriúria que vão ser submetidos a cirurgias urológicas devem ter tratamento da bacteriúria assintomática para prevenção de risco de bacteremia durante o procedimento e infecção do trato urinário pós-operatório. Só que essa pergunta, essa recomendação, na verdade, ela é muito ampla, porque fala assim, devem ser tratados. Mas como ser tratados? Quanto tempo? Com que remédio? Fazer que tipo de análise? Aí, quando a gente ia ver, e eu já fiz isso, eu já fui ver os trabalhos que davam a recomendação, que motivava essa recomendação, eram trabalhos dos anos 80 que faziam comparação entre não dar antibiótico absolutamente nenhum e fazer também tratamento fazer tratamento por 7 dias. E essa não é uma comparação justa, porque eu já sei que eu preciso fazer algum antimicrobiano, não é não fazer nada. Eu preciso saber se fazer dose única, perioperatória, como eu faço para profilaxia cirúrgica, ou no máximo 24, 48, 72 horas. Será que isso é igualmente eficiente a fazer 7 dias? Será que eu fazer dose única também é eficiente quanto eu fazer 24, 48 horas antes? Essa era a pergunta correta, né? E não fazer nada. E aí, de 2012 para cá, começou a ter publicação a esse respeito, com alguns trabalhos com N menor, né? Mas outros trabalhos com N maior e que já motivaram a gente a entender que, na verdade, a bacteriúria, ela não precisa ser tratada com o objetivo de esterilizar a urina, com o objetivo de tratamento prolongado, 7 dias, 10 dias, urocultura de controle pré-operatória. A ideia, o entendimento hoje, isso em guidelines, inclusive internacionais de manejo de bacteriúria assintomática, as orientações são de a gente usar a urocultura pré-operatória do paciente sem sintomas como um guia para profilaxia cirúrgica ser direcionada. Então, exemplo, o paciente vem com uma colonização urinária sem sintomas, com uma bactéria produtora de carbapenemase, famosa KPC, né? Que a gente não tem nenhum beta-lactâmico possível para ser usado. E aí, o que a gente vai fazer? Aí dá pânico, né? Porque a bactéria é mega multiresistente, então dá vontade de quase que botar o paciente no autoclave para poder operar. Mas, na verdade, a gente sabe que se for uma cepa, por exemplo, sensível a aminoglicosídeo, a gente pode utilizar pontualmente o aminoglicosídeo em dose única no perioperatório, como se faz habitualmente, né? Para profilaxia cirúrgica do sítio operado, que é colonizado por aquele micro-organismo.
algumas situações a gente não consegue até convencer o cirurgião por medo mesmo, né? O cirurgião fica muito ansioso, porque é uma mudança muito grande de entendimento de algo que está muito arraigado, né? Então, a gente tenta fazer o uso do antimicrobiano pelo menor tempo possível. Então, até para evitar de internar muito tempo, de usar um antibiótico tóxico, que tem um risco para o paciente sem um benefício claro. Então, a gente tenta sempre usar o menor tempo possível, preferencialmente usar como guia para profilaxia cirúrgica apenas. Acho que era essa a combinação, né, que ele queria que fizesse. Né? Excelente. Professora Amanda? Bom dia, Juliana. Obrigada pela aula, muito boa. Eu vou ser rápida, porque já estamos terminando nosso tempo. Eu queria fazer primeiro um apelo e depois duas ponderações. O primeiro é o apelo focando na prevenção, que eu vejo circulando pelo HC, são as nossas queridas residentes cheias de brinco, relógio e cabelo solto. E eu vou fazer aqui um apelo para que eu lido no dia a dia lá no HC, nos dias que eu vou lá, com essa situação, e a gente tem que começar pela nossa parte, né? Então, apelo, por favor, meninas, prenda esse cabelo, tira brinco, tira tudo. Vocês vão operar, pelo amor de Deus, tira anel, por favor. A segunda colocação que eu queria ver, a evidência do tempo mínimo de degermação das mãos, porque eu vejo cirurgiões, assim, confiando muito na quimioprofilaxia, na antibiótico-profilaxia e pouco nos cuidados, que são simples, gente, ó, vamos fazer degermação das mãos. E o segundo ponto, muito comum em cesariana, depilação, a mulher que já vai fazer eletivamente, ela depila, fica cheia daqueles foliculites e depois a situação ela é pior. Então, o que orientar? Muito obrigada, um bom dia para você, e eu vou tirar o meu áudio, meu vídeo, mas eu vou ficar te escutando atentamente. Obrigada. Obrigada a você, professora. Olha, sua ponderação foi muito boa. É uma questão que a gente tem comentado assim, há muitos anos, né, com todos os colegas aqui no hospital, em relação a essa questão do uso de adornos. Eu repeti isso aqui na apresentação em relação ao uso de adornos no bloco, mas é uma norma da Anvisa, uma lei do Ministério do Trabalho, de a gente fazer, inclusive, tirar todos os adornos, independente da gente estar no hospital, mesmo que seja área administrativa e tudo, porque, afinal de contas, a gente precisa garantir que a gente tem mãos livres, que a gente tem... deixa eu só voltar aqui, que saiu a tela. A gente tem mãos livres de adorno. Vocês estão vendo que eu estou sem anel, que eu estou sem brinco, sem colar, porque a gente pode, às vezes, precisar de fazer uma assistência na urgência, a gente não consegue garantir a higiene das mãos quando a gente está de relógio, quando a gente está de pulseira, de anel, etc. Né? E o que está cá em cima não é risco de infecção, por conta de higiene, é muito mais risco de cair realmente no leito cirúrgico, durante o ato operatório, ou de algum acidente colar grande, por exemplo, que às vezes puxa, pode acontecer. Eu costumo brincar que se alguém disser que eu estou menos linda porque eu estou sem adornos, o problema não é comigo, é com a pessoa que o diz, porque afinal de contas a gente acaba usando adornos para se sentir mais bonito, mas isso não é o que mexe com a nossa estética, nós somos lindas independente disso, né? Então, acho importantíssima essa ponderação, tá? Até faço uma outra sugestão, que é o que nós, da infectologia, frequentemente fazemos, que é usar muitas vezes o jaleco com uma manga dobrada, casacos, por exemplo, também de manga dobrada, ou blusas de manga comprida, evitar de usar para que a gente consiga fazer a higiene das mãos de forma adequada, né? Em relação à degermação, sim, você tem razão, é necessário fazer um tempo mínimo de pelo menos aí uns 3 minutos de degermação, porque afinal de contas a gente precisa de tempo de fricção mesmo para que consiga ter uma remoção dessa microbiota. Não é possível a gente considerar que a ideia não é que a bactéria vai ser derretida com ácido e vai desintegrar, não é isso, é uma remoção mecânica, né? Então, esfregar mesmo com a esponja de degermação durante bastante, tem que olhar no relógio, pelo menos, né? Assim, a gente tem que olhar no relógio que está no bloco, não o relógio do punho, claro, né? E fazer uma degermação adequada. Você fez uma ponderação importante em relação à depilação, por exemplo, e isso é uma situação assim, que eu acho que vocês têm que combinar com pacientes no pré-natal, sabe? Para já deixar o negócio
ajeitado, né? A gente não deveria, de jeito nenhum, fazer depilação com cera, com gilete, com creme depilatório, porque isso machuca a pele. E não é nem se o paciente tem foliculite, mas às vezes o paciente depila no dia antes, por exemplo, ou 2 dias antes. Já houve microescarificações, microfissuras da pele, perdão, e com isso aumenta o risco de forma indiscutível de o paciente, da paciente no caso, né, de vocês terem infecção de tecido cirúrgico, porque já há uma penetração de micro-organismo na pele. A foliculite já é, inclusive, a presença de infecção. Então, o ideal seria até evitar aquele sítio de foliculite para fazer a incisão cirúrgica, se fosse o caso, até tentar fazer uma incisão um pouco à distância, para evitar uma incisão no sítio infectado, mesmo que uma infecção superficial. Então, o ideal é usar o tricótomo elétrico, que é um tonsurador, na verdade, que ele vai cortar o pelo sem ter nenhum tipo de dano possível, né, da pele da paciente. Teve um caso, uma vez, de um profissional no outro hospital que eu trabalhei, que começou no neurocirurgião, que começou a ter vários episódios de infecção de pacientes dele com estafilo aureus. E ele vem incomodadíssimo conversar com a gente, achando que era caixa de CME, de material, sempre a culpa é do outro, né? Aí nós fomos acabamos fazendo uma avaliação de procedimentos dele. No final da tricotomia que ele fazia com o tonsurador elétrico, ele pegava a lâmina de bisturi e raspava na pele do paciente para ficar mais lisinho. O que ele estava fazendo era uma lesão cutânea ali, aumentando sobremaneira, né, o risco de infecção. Então, isso é contraindicado. E lâminas de barbear são proscritas como estratégia de tricotomia cirúrgica. Muito obrigada, Juliana. São pequenas ações, né? Que o cirurgião, às vezes, que se pudesse despregar desse egocentrismo e aderir efetivamente, vai contribuir muito para essa prevenção. Porque pior é aquilo que você já mostrou, né? Aí já... Foi a ponderação que eu fiz. Nenhum antibiótico, nada vai suplantar, vai ser melhor do que as boas práticas cirúrgicas, né? E meu pai, que era cirurgião, e foi um professor aqui da escola, e uma pessoa muito querida, ele dizia que, ao longo do tempo dele de trabalho, ele foi percebendo uma perda da cerimônia no bloco cirúrgico. Né? Exatamente. Ritual Exato. É importante. A gente tinha até um degrau, às vezes, para passar do lado de fora do bloco, de onde é o vestiário, para entrar no bloco, ou seja, ali você já sabia que era um lugar diferente. Hoje a gente não vê o bloco com essa mesma cerimônia. Eu acho que esses detalhes vão sendo perdidos e isso impacta diretamente na qualidade da assistência. Você tem toda a razão. Com certeza. Obrigada. Obrigada a todos. Ótimo. Eu só queria aproveitar uma fala sua na sua aula para poder frisar, que eu achei super importante em relação à atopia e à beta-lactame. Né? Porque a gente pode comprometer, sim, a profilaxia cirúrgica. A gente, né, assim, tem uma revisão, no máximo de 2 anos, do New England, que fala que menos de 5% das pacientes que falam que são atópicas a beta-lactame são verdadeiramente alérgicas. E a beta-lactame são, lembrando isso, porque senão a gente justamente a gente generaliza penicilina. Mais específica ainda, a penicilina. E que, assim, a falsa, na verdade, assim, segurança de que, tanto que é difícil fazer, na verdade, assim, diagnóstico de alergia a antibiótico, né, o PIC teste, né, que é o teste cutâneo, mesmo a dosagem do GE específico, é ruim, né, assim, para poder fechar diagnóstico mesmo, é teste de provocação. Então, assim, só reforçando a importância da anamnese, né, ver realmente se a paciente teve uma anafilaxia, né, para a gente não comprometer a cirurgia, mais uma vez. Só queria frisar, sim, eu acho super importante no bloco, a gente sempre tem discussão disso. E existe até uma ponderação que em muitos trabalhos da parte da imunologia, isso é descrito também, que provavelmente o paciente, ele desensibiliza ao longo de anos sem contato com a substância. Então, por exemplo, seria até possível avaliar o uso de penicilinas novamente, caso necessário, no caso, por exemplo, de paciente com mais de 10 anos sem utilizar aquela penicilina, que provavelmente ele já poderia até ter perdido essa memória imunológica, né, vamos chamar assim. Ótimo, excelente. Foi muito bom, viu, Juliana? Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Tá, professor Mário, obrigada também pelas considerações, foi ótimo. Acho que a gente tem que sempre revisar. A professora Mariana já tinha colocado. Se tivessem mais residentes aqui hoje, a gente tem tido uma baixa adesão, né? Eu queria reforçar isso, mas é muito importante, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos, um ótimo dia. Obrigada.
Obrigada. Tchau. Um abraço a todos. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Obrigada, Mari. Parabéns, gente. Obrigada. Abraço. Tchau. Obrigado, Juliana. Obrigada, pessoal. Parabéns, Mari. Obrigada, gente. Obrigada. Juliana, eu tirei um print, porque eu até tentei fazer uma lista mais, pessoal. no chat, eu não consegui. Então, se eu tirei um print da tela, eu te mando, Tá tá? bom, muito obrigada, viu, Mariana?